Casa Brasil. Oferecimento MDC4. Publicidade, comunicação e digital. Estoque Brasil. Mobiliário, gastronomia e design. Casa Blanca Decor. Olá, sejam bem-vindos! Programa Casa Brasil. Tá com saudade, né? A gente anda viajando muito, fazendo muito evento e eu gosto de sentar com uma pessoa especial, te apresentar coisas especiais, principalmente quando elas são de Jundiaí, que está aqui pertinho da gente, ao nosso alcance, pessoas curiosas, da gente tentar entender um pouco o que tem nesse universo que está em volta da gente. Tem tanta gente interessante do lado da gente, a gente não consegue acessar. Tomara que o Casa Brasil leve para você essa experiência. Hoje, esta pessoa está aqui do meu lado, que é o Guilherme Rossi. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Dionísio, e você? Ele é um alcoólatra anônimo. Não, tô brincando, a bebida é só pra gente exemplificar algumas coisas, né, Guilherme? Era anônimo, agora já não mais. Agora ele não é mais anônimo. Depois desse programa, então, ele deixou de ser anônimo mesmo. O Guilherme, gente, ele tem uma especialidade diferente, porque ultimamente a gente ouve falar muito de vinhos, né? O vinho entrou na moda e os produtores de vinho conseguiram fazer um trabalho de marketing maravilhoso, né? Hoje se consome vinho no Brasil como nunca se consumiu. E aí entrou a história do sommelier, de pessoas que entendiam de vinho. Hoje não entender de vinho é quase uma coisa que é inadmissível. E eu sou um inadmissível em pessoa, é essa palavra, porque eu não entendo nada de vinho, eu bebo o que eu gosto. E isso vale para outras bebidas. É aí que entra o Guilherme. A gente não ouve muito falar de um sommelier de cervejas. Não é tão comum, né, Guilherme? Ou é? Vem ficando comum, né, nos últimos tempos, mas realmente é uma profissão que está bem atrás do sommelier de vinho, assim, em termos de tempo de estrada, né? Conforme o mercado da cerveja artesanal vem se desenvolvendo, aí a gente tá vendo uma proliferação aí de profissionais do setor. Quer dizer, a cerveja artesanal é que trouxe esse caminho. Porque a gente tem no mercado, né? Vamos começar a entender todo mundo junto essa história de cerveja. Os maridos corram para a sala, por favor. Se ele está lá na cozinha, pega ele e traz para a sala. O César já mandei vir assistir porque ele é um admirador de cerveja. Eu sou do vinho, ele é da cerveja. E o gosto das pessoas, nada explica muito isso, né, Guilherme? É o paladar que define que bebida que eu vou gostar? Se eu sou um cara mais consumidor de vinho ou de cerveja? É o paladar? É a experiência que ele teve lá atrás, que vem carregando? O que define isso? É uma junção de todos esses fatores, né, que você falou. Uma coisa que eu acho muito importante que você falou aí também é assim, a gente beber o que a gente gosta, né? Então, assim, existem várias regras, existem vários métodos de análise, enfim. Mas o básico mesmo é o gosto de cada um, né? A gente vai beber aquilo que nos dá prazer. Acho que isso é o fundamental. Como é que você entrou nisso, Guilherme, nessa coisa da cerveja? Eu entrei, na verdade eu sou advogado, né? Não, gente. É advogado que gosta de beber cerveja. Eu fiz direito. Mas a gente não está falando de quantidade, a gente está falando do prazer e de apreciar, né? Exatamente. Que isso fique claro para as pessoas. Tanto que a gente tem até um lema nesse ramo da sommelieria de cerveja, que é o beba menos, beba melhor. Okay. Né? Então, assim, a gente fala exatamente disso, qualidade, não quantidade. Né? Mas minha história mais ou menos assim, eu sou formado em Direito e em Letras, eu advoguei de 2006 até 2013, e daí eu resolvi começar a fazer cerveja em casa. Ah, você produziu. Eu fazia a minha própria cerveja, e daí eu fui atrás de uma formação, de cursos, né, para que eu pudesse aprender e aprimorar as minhas produções caseiras. E aí, dentro do curso de sommelier de cerveja, eu descobri que eu tinha uma aptidão para essa parte de análise gustativa e sensorial da cerveja. E comecei a desenvolver esse trabalho, né? Acabei deixando de fazer cerveja em casa e fui para esse lance das degustações, né? Das análises. Que legal, que legal. Aí eu fui trabalhar num bar em São Paulo, né? Para pegar
o que a gente chama de hora-copo, né? Que nem o piloto tem hora-voo. Hora-copo, né? eu adorei. Acho que tem um monte de gente querendo entender disso, porque tem gente com excesso de hora, né? Mas também que não desenvolveu essa sensibilidade, né? Exatamente. Porque o hora-copo, na verdade, é quase hora-voo mesmo. É para você entender as diferenças de sabores, de texturas e tudo mais. Porque a gente está falando de um universo, né, que tem sabores e aromas muito diferentes. Né? Quando a gente fala de cerveja, a primeira coisa que vem na cabeça são as cervejas mainstream, né, que a gente chama de cervejas comerciais. Tá. Esse tipo de cerveja tem um padrão sensorial básico, né, que não é muito complexo. Tá. São produtos que foram feitos para se consumir em maior quantidade mesmo e com o intuito de refrescar. Né? Tem um termo bonito para isso, né? Que é alta drinkabilidade. Drinkabilidade. Eu aprendi isso no curso de vinho, achei tão chique. É uma derivação do drinkability, né? Que é um adjetivo que eles usam muito no inglês para descrição de bebidas, né? Então essas cervejas mainstream que a gente tem aqui no Brasil, elas são cervejas com altíssimo drinkability. São aquelas cervejas que você vai tomar estupidamente geladas, né? Para refrescar o calor. E que não tem muito atributo sensorial que você deva ficar prestando atenção e procurando. Ok. Né? Agora, já o mundo da cerveja é muito mais vasto e diverso do que isso, né? E quando a gente fala mundo, é mundo mesmo, né? Sim. Mundialmente, né? No planeta a gente tem diversidade muito grande de tipos, qualidades, a forma de beber, a origem da cerveja. Com certeza. É muito rico esse universo, na verdade. A gente está falando aí de uma bebida que é mais antiga que o vinho. Né? Por um fator muito simples. Era muito mais fácil de manter uma plantação de grãos do que uma plantação de uvas. Né? Então, naquele começo da civilização, ali na Suméria, no Egito Antigo, eles plantavam muitos grãos para fazer alimento, né? E, de repente, aquilo acidentalmente fermenta. Né? E aí eles descobrem que se você consumisse aquele líquido, você tinha uma alteração sensorial, de consciência, né? Mas a cerveja sempre foi uma bebida popular, né? É uma bebida muito diferente do vinho, né? Porque o vinho, ele ganhou um status diferente através da religião, né? É verdade. Foi a Igreja Católica quem alçou o vinho para qualidade de uma bebida de cerimônia, né? Da Eucaristia e tal. Certo. E a cerveja começou a ser associada como uma bebida mais popular, mais barata, né? Nas tabernas o que rolava provavelmente era mais cerveja. Exatamente. Por isso que na Inglaterra a tradição está muito ligada com a Revolução Industrial, né? Com os trabalhadores ali das fábricas, antes da Revolução Industrial, com os trabalhadores portuários, né? Porque Londres era uma cidade bastante fluxo portuário. Então a cerveja é uma bebida, né, popular por natureza e democratizante, né? A gente costuma dizer isso. Que é socializante por excelência, né? Por isso que a gente, por mais que tenha a profissão de sommelier de cerveja, etc e tal, e todo esse monte de regra, a gente não quer glamorizar o produto, muito pelo contrário, a gente quer tornar ele acessível a todos. Não sai daí porque democraticamente a gente vai para os intervalos, mas a gente volta já com o Guilherme. Isso renderia muitos programas. Quando a gente pega alguém que entende do assunto e a gente aprende, é gostoso, não é? Mas a gente volta já fazendo uma aulinha prática de cerveja. Não sai daí não que a gente volta já. Olá pessoal, hoje você vai entender, para quem viu o programa agora, aqui no Casa Brasil, como contribuir com a Associação Fios Encantados. Desde quando existe a associação, Mara? A associação existe desde abril de 2018. São 4 anos de muito amor, carinho e respeito. E o que vocês fazem aqui na associação? Nós confeccionamos toucas e perucas de heróis e princesas para as crianças em tratamento oncológico. Começamos com essa finalidade, né? Ao longo do tempo, indo nos hospitais e vendo as necessidades dos adultos, nós confeccionamos também as toucas para os adultos, turbante, corações, sapatinho, cachecol. Tudo em lã.
e Alain levantando a autoestima das crianças e adultos que precisam. Se você quer contribuir, está aqui na telinha as formas de você contribuir e acompanhar Fios Encantados. Instagram, Facebook, site, você vai entender o trabalho da Mara e das suas voluntárias. Obrigado, Mara. Nós que agradecemos. Gratidão. Voltando com Guilherme Rossi, falando de cerveja. Dá tempo ainda de quem não veio para a sala você chamar, porque está muito gostoso. A gente está tendo uma aula do Guilherme aqui sobre cerveja e todo o assunto é interessante quando historicamente a gente tem uma noção do que aconteceu para ele chegar na nossa mesa hoje. É gostoso isso, né? Sim. Agora, Guilherme, você se tornou um profissional da área, um entendedor de cervejas. Você ganhou alguns prêmios. Fala dos seus prêmios aqui, só para a gente não deixar passar em branco isso. Eu ganhei esse ano o Campeonato Brasileiro de Sommeliers de Cerveja, né? Existe um campeonato... Brasileiro. Brasileiro. E um campeonato mundial, né? Eles são feitos de 2 em 2 anos. Okay. Essa foi a 6ª edição do Campeonato Brasileiro, vai ser a 7ª edição do Mundial. E eu ganhei esse ano e vou disputar o Mundial em setembro lá na Alemanha pela terceira vez. É o meu terceiro Mundial esse. Uau! Em 2015 eu fui vice-campeão brasileiro e agora, 7 anos depois, consegui conquistar o primeiro lugar. Muito bom, parabéns. Obrigado. Não falei que é bom descobrir quem está do lado da gente, aqui em Jundiaí, com um título desse, sabedor de tanta coisa sobre essa bebida que é tão popular, né? Difícil uma casa não ter cerveja hoje, principalmente no Brasil, né? Sim. Pode ter vinho, pode ter o Campari, pode ter gin, pode ter tudo que está na moda, mas a cerveja não cai de moda, né, Guilherme? Não. É uma coisa impressionante. Agora, a gente pode falar um pouquinho, eu ia sugerir para você, para a gente aproveitar a sua aulinha, um pouquinho, por exemplo, dos tipos de cerveja. A gente está falando que o artesanal, que a produção artesanal trouxe um status novo para a cerveja, né? Como é que isso acontece? Como é que é na nossa região? Por exemplo, o que você traz aqui é um produto brasileiro ou é da região? Fale um pouquinho da cerveja artesanal, já que você vem dessa área, na verdade, né? A cerveja artesanal, assim, o mercado ainda em desenvolvimento, né? Se a gente for comparar o nosso mercado com mercados aí de grandes nações cervejeiras, mercados já bem consolidados, nós ainda estamos num estágio embrionário de desenvolvimento, mas produzindo coisas de extrema qualidade. Que legal. Né? A gente vê uma proliferação aí de cervejarias artesanais, Brasil afora. Rápido, né? Muito rápido. A gente está ouvindo falar em cerveja artesanal que de 10 anos para cá, eu acho que até um pouco menos o ápice da coisa, de uns 5 anos mais, né? Não, eu trabalho com isso há 12 anos. E minha casa aqui em Jundiaí vai esse ano completar 9 anos. Então é mais ou menos isso. Aí. Antigamente, assim, 12 anos, 15 anos atrás, quando a gente falava sobre cerveja artesanal, a gente só tinha rótulos importados. Entendi. Né? Ofertas de rótulos alemães, enfim, tchecos, belgas. Hoje em dia a gente já vê uma inversão. Tem muito mais rótulo nacional do que importado. Okay. A pandemia e a crise econômica ajudaram, de certa forma, isso, porque o produto importado ficou muito caro por causa do câmbio. Sim. Então as indústrias nacionais, né, desenvolveram um portfólio maior. A gente viu muito bar e, enfim, casas especializadas investindo mais no produto nacional do que no produto importado. Que bacana. Então, isso e as marcas abrindo seus espaços também, exatamente. Né? Isso foi muito interessante também. Antes a gente tinha bares especializados com um portfólio bem variado. Hoje a gente vê as marcas abrindo os próprios negócio pontos de venda, de degustação, isso harmonizando. Foi muito legal. Exatamente. Né? E aí, assim, sobre a cerveja nacional, a gente tem um leque variadíssimo, né, de estilos e tipos, mas puxando uma coisa que você tinha comentado sobre a nossa tradição, né, a nossa escola cervejeira, certo. O Brasil ainda não tem uma escola cervejeira que a gente possa identificar e falar, isso aqui é a nossa cara, mas está em desenvolvimento. Que legal. E o desenvolvimento vai no sentido do uso de frutas nativas. Então a gente tem aí pela primeira vez a gente tem um estilo 100% brasileiro, que é reconhecido mundialmente nos guias de estilo, né?
que é a tal da Catarina Sour. Ela é uma cerveja ácida, né, azeda, de baixo teor alcoólico, que foi produzida pela primeira vez em Santa Catarina, com o uso de... O que ela precisa ter, né, é assim, acidez, baixo teor alcoólico e o uso de alguma fruta nativa. Né? Então aqui, assim, eu trouxe algumas coisas... Isso está caracterizando a cerveja brasileira, então. Esse é o primeiro estilo... Porque nós temos frutas realmente que o mundo não tem. Exatamente. E isso pode diferenciar a gente para o restante do mundo na produção. Estamos caminhando nesse sentido. Um outro caminho que a gente vem tomando, existem muitas cervejas que são maturadas, né, finalizadas em barris de madeira. Então, um outro caminho que a gente tem aí são das madeiras brasileiras mesmo, né? Porque a gente também, do mesmo jeito, tem várias frutas. O barril pode dar um gosto diferente também. E tem madeiras que são... o mundo não tem nossas, também, né? Amburana, sassafrás, algumas madeiras que são tipicamente nossas, muito usadas na indústria da cachaça, por exemplo, né? Então eu vejo muito assim, esse caminho das frutas nativas, o caminho das madeiras nativas, e um outro caminho é o caminho das cervejas que a gente fala cerveja de terroir, que são cervejas que são fermentadas espontaneamente por micro-organismos, leveduras que estão ali, que são autóctones de determinadas regiões. Então tem, por exemplo, um pessoal na Serra da Mantiqueira que está fazendo várias cervejas de fermentação espontânea, que são fermentadas por leveduras lá da Mantiqueira. Então isso é bem As leveduras são plantas específicas daquela região. Leveduras são fungos. É o fungo que às vezes está na planta, ou pode estar numa madeira, ou pode estar num cogumelo. Na verdade, ele é extraído da natureza de várias formas. Normalmente no processo de produção da cerveja, você inocula essa colônia de leveduras para fazer a fermentação. Entendi. Então é elas que vão consumir o açúcar e transformar em álcool e gás carbônico. Eu quero saber desses exemplos, senão o nosso tempo vai esgotar, daqui a pouco o Luciano manda a gente parar. Não, eu vou mostrar duas coisas bem interessantes. Gu, não estica o olho aqui, vocês podem até dizer que... Bom, aí você já me pegou pelo meu ponto fraco. Eu adoro cerveja escura. Mesmo que eu vá num bar onde o pessoal está tomando a cerveja normal, eu vou pedir um chopp black, se tiver. Esse tá com cara de vinho, meu Deus do céu. Não, essa é uma cerveja com o uso de uma fruta nativa. Juice Factory. Ela tem açaí. Você tá brincando. É a cor do açaí mesmo. Não, e aí você vai tomar e você vai ver que não tem absolutamente nada a ver com cerveja que a gente está acostumado, né? Entendi. Então ela é o que eles estão chamando hoje de smooth, né? Então ela tem essa aparência, essa densidade de... Ele é quase um shake. Um shake mesmo. Gente, que doido. Parece um shake de açaí. Ela tem... A gente vai mostrar algumas imagenzinhas para vocês. 5,5 de teor alcoólico. 5,5. Tá. Essa daqui, por exemplo, já é uma sour, é o mesmo estilo que eu tinha te falado aqui, né? Só que em vez dela ser smooth, ela é uma sour clássica com adição de goiaba smooth e é quando tem essa aparência mais grossa. Isso é uma coisa bem nova. E a sour assim. É quando ela é bem diluída, é ao contrário disso? Ou normalmente? O sour quer dizer que ela é ácida. Tem o ácido mesmo. Isso. Tá. Então smooth e depois a sour. Tá. Essa daqui já é uma cerveja... São brasileiras as duas. Todas são brasileiras. Todas aqui, tá. Essa daqui ela é de São Paulo, capital. Essa daqui é feita em vinhedo. Olha isso. Essa daqui é de... Eu vou mostrar as embalagens para vocês, não é propaganda nem nada, mas para vocês verem, eu estou apaixonado pelas embalagens, que elas não têm nada a ver com a cerveja que você vê lá no mercado, embora os mercados também estão abrindo departamentos específicos para cerveja artesanal importada, que tem rótulos lindos. Mas enquanto ele serve, Gu, vou mostrar aqui, depois a gente mostra no detalhe para vocês. Dá para fazer o detalhe aí, Gu? Dá daí? Olha, gente, veja, é uma obra de arte a embalagem. Olha que coisa mais bacana, não é? Não é uma propaganda, não é pago, não é nada disso, mas é para a gente entender a aparência da artesanal, como ela já é mais elaborada. A gente percebe isso. É um rótulo absolutamente especial, de bom gosto extremo. Eu adoro a cerveja escura. Essa é escura, então. Essa é escura, essa eu trouxe
mais para falar da questão do teor alcoólico. Ela tem 9,5 de teor alcoólico, né? Então, por isso que eu gosto da escura? A escura é sempre mais forte, um pouco? Normalmente as escuras são mais fortes, mas também não é uma regra. É porque eu não sou da alta drinkabilidade. Eu não sou a pessoa que mesmo quando vai à praia... Pode tirar? Pode? Mesmo quando vai à praia, eu não gosto de ficar bebendo de uma forma que eu me sinta, sei lá, inchado com a cerveja. Estufado, acho que é a melhor palavra. Eu gosto de uma bebida que eu aprecio. Então a cerveja escura, ela faz esse papel. Sim. Você vai bebendo, você aprecia o que você está bebendo e ela realmente sobe um pouquinho mais rápido. Isso é verdade. Não, é até interessante de você ter tocado nesse assunto, porque aí cai exatamente na questão da diferença dos copos. Normalmente, esse tipo de cerveja que é mais alcoólica, que você toma mais de maneira mais lenta, né? Elas são servidas nesse tipo de copo que é chamado sniffer. Ele é um copo, normalmente, né, ele tem vários graus diferentes de abertura aqui do bocal, mas ele se assemelha a um copo de conhaque, por exemplo. Sim, né? copos menores, para menos quantidade. Para menos quantidade e principalmente para abrir os aromas, para volatizar os aromas. Legal. Né? Então, normalmente essas cervejas que são mais alcoólicas, mais aromáticas, a gente serve nesse tipo de copo. Legal. Nossa, que assunto bom! Quem diria que eu, numa tarde dessa, gravando para você com o Guilherme, ia aprender tanto, e você também em casa, né? Por isso que é bom seguir o Casa Brasil. Se não puder assistir pelo canal 25, vá nas nossas redes sociais, a gente está com tudo lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Não tem como você não ver essas coisas gostosas, a presença do Guilherme. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado a você. Que prazer te conhecer, viu? É muito bom falar com gente que realmente domina o assunto, uma pessoa que é especializada na área, tem ganho prêmios pelo mundo, e a gente aqui com ele em Jundiaí sem conhecer o Guilherme. Muito obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer, viu? Vamos voltar mais vezes? Vamos. A gente pode fazer alguma coisa harmonizada com o chefe, né? Cerveja e comida combinam? Combinam. Opa. Então a gente faz isso na próxima, tá bom? Obrigado, gente. Fiquem aí, porque o Casa Brasil volta semana que vem com mais um programa inédito para você, e a programação do Canal 25 continua aí. Tchau. Beijo. Fui. Casa Brasil. Oferecimento MDC4. Publicidade, comunicação e digital. Estoque Brasil. Mobiliário, gastronomia e design. Casa Blanca Decor.